Fala, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e nessa aula aqui a gente vai começar falando sobre os modos de mesclagem, ok? Os modos de mesclagem são divididos em grupos e nessa aula a gente vai falar de 3 deles. No final ainda a gente vai ver uma aplicação dos modos de mesclagem para a gente colocar um efeito de lens em um render já pronto, ok? Então bora lá! E afinal, o que é um modo de mesclagem? Modos de mesclagem são um conjunto de regras que irão definir como que camadas sobrepostas irão se relacionar uma com as outras, ok? Traduzindo, elas vão definir se a camada de cima será quem será vista e a de baixo será ignorada, se a de cima é que será ignorada e a de baixo será vista, se de alguma forma essas duas vão de fato se mesclar, ou seja, de alguma forma a gente vai conseguir ver as duas ao mesmo tempo, e por aí vai, ok? E nesses modos de mesclagem, a gente tem 7 agrupamentos e cada um desses 7 agrupamentos aí vai ter uma função específica, ok? Ou seja, dentro de cada grupo a gente vai ter alguns modos de mesclagem semelhantes e que nos darão um resultado específico, belezinha? Então vamos conhecer o nosso primeiro grupo, que será o grupo normal. E para conhecer esse grupo, eu preparei aqui 2 arquivos, ok? Esse primeiro aqui é basicamente esse degradê, que vai do laranja até o roxo e do roxo ao transparente. Por que transparente? Porque embaixo, na verdade, o que eu tenho é minha área de trabalho pintada aí toda de branco. Então aquele branco não é da minha camada aqui de cima, é simplesmente a parte de baixo que está vazando aí. E no grupo normal, a gente vai ter 2 modos de mesclagem, que é justamente o normal e o dissolver. A começar pelo normal, ele será o modo de mesclagem padrão aqui do Photoshop. Então, toda vez que você criar uma camada, ela automaticamente já será colocada no modo normal. Por quê? O modo normal é justamente aquele da prioridade que a gente conversou lá no início do nosso curso. Tudo que estiver em cima será visto, tudo que estiver embaixo será ignorado, desde que a parte de cima não tenha nenhuma área de transparência, ok? E se tiver, como é o caso aqui, eu vou ver todo o conteúdo da minha camada e a parte que estiver transparente vai dar uma abertura aí para que eu veja o que está logo abaixo da minha camada. Belezinha? Já o modo dissolver vai funcionar de forma um pouco diferente. Se eu clicar aqui, ó, o que aconteceu? A visualização da minha camada mudou e agora a gente tem um granulado aí. E por que isso? Bem, a primeira coisa que você tem que saber sobre o modo dissolver é que ele só irá funcionar se a sua camada tiver algum nível de transparência. E se ela tiver, o que vai acontecer? Justamente o que aconteceu aqui. A gente vai ter um granulado que fará a transição aí entre a área que é transparente e a área que não é transparente. E, conforme a minha camada for ficando mais transparente, maior vai ser o espaçamento entre esse granulado, ok? Tranquilinho até aqui? Então, o modo normal, ele só coloca uma imagem por cima da outra. E é isso aí. E o modo dissolver, ele vai pegar a camada e onde ela tiver transparência, na transição entre a transparência e a parte sólida dela, vai gerar um granulado. E conforme a transparência aí for maior, esse granulado vai ficando mais espaçado, ok? Então, sobre o modo normal, é isso aí. Bem simples, não é? E para conhecer os nossos outros 2 grupos, eu preparei um outro arquivo. Deixa eu abrir a pasta aqui e vou habilitar o fundo dele, que é um cinza 65% preto. E por que eu mudei o arquivo? Para que a gente pudesse ver com mais facilidade, com mais nitidez, os efeitos que os próximos 2 grupos que a gente vai aprender irão gerar. Lembrando que cada grupo tem uma função, então nem todos os modos irão funcionar para todas as imagens, belezinha? E o que a gente tem nesse arquivo aqui que eu preparei? A gente tem essas listras aqui que vão do preto absoluto até o branco absoluto, ok? A gente tem essa roda de cores aqui. A gente tem o nosso fundo, que é 65% preto. E a gente tem também esse grupinho aqui, que na verdade é um grupinho de amostra de cores desse mesmo círculo aqui, ok? Vou habilitar esse daqui de novo. E o primeiro grupo que a gente vai ver com ele é o grupo escurecer. E qual que é a função ou a regra do grupo escurecer? Basicamente, ele vai ocultar os brancos. Ele vai analisar as 2 imagens, vai ver a luminosidade de cada pixel e caso a imagem que você tenha aplicado o modo de mesclagem desse grupo tenha um pixel mais claro do que a imagem de baixo, ele irá ocultar esse pixel, enquanto que os que forem mais escuros
serão mantidos e adicionados ou multiplicados de alguma forma ao pixel de baixo. E se você não entendeu nada do que eu falei, fica tranquilo que eu vou te mostrar um exemplo aqui. Então, para mostrar para vocês como esse grupo funciona, eu vou dar 2 exemplos aqui, ok? Então, eu vou selecionar aqui a camada que eu quero aplicar o modo de mesclagem. Vou vir aqui e o primeiro que eu vou utilizar é o escurecer, que tem o mesmo nome do grupo dele. E o que aconteceu aqui na minha imagem? Exatamente o que eu falei. Ele ocultou tudo o que ele considerou área clara da minha imagem. E como é que ele fez esse cálculo aqui? Basicamente, ele olhou para os pixels da camada que eu apliquei o modo e olhou para os pixels da camada de baixo. Se o pixel dessa camada era mais escuro, ele manteve. Se o pixel dessa camada era mais claro, ele ocultou. Então, por exemplo, o meu fundo aqui é 65% preto. E cada uma dessas faixas aqui, começando daqui estava aqui em cima, tinha 10% de preto. Então, do 0 para o 10 para o 20, por aí vai até chegar no 100. Então, se esse daqui é o 100, esse é o 90, esse é o 80, esse é 70 e esse daqui era o 60. Só que como o meu fundo era 65% preto, o meu fundo era mais escuro do que a imagem que eu apliquei o modo de mesclagem. Então, esse daqui não apareceu e só apareceu aqui no meu círculo. Por quê? No meu círculo, sim, eu tinha pixels que eram mais escuros do que a imagem de baixo, ok? E o que aconteceu com esses daqui que estão aparecendo então? Ele adicionou a esses pixels da camada de baixo a luminosidade, o percentual de preto que eu tinha na minha camada que eu apliquei o modo de mesclagem. Belezinha? Então, qualquer modo que eu escolher no grupo escurecer fará algum tipo de cálculo para determinar qual é a área clara e qual é a área escura. E quando ele determinar que a gente tem uma área clara, ele vai ocultar essa área clara, ok? Qualquer um que a gente passar por aqui, então, a gente vai ter efeitos semelhantes aí, sempre considerando o que é a área clara e a área escura e ocultando as áreas claras, ok? O multiplicação, por exemplo, tem uma base de cálculo diferente do escurecer. E o que ele está fazendo aqui? Exatamente o que o nome está dizendo, multiplicação. Ele considera que o branco é 1, 100%, enquanto que o preto é 0, de 0% mesmo. Então, se eu pegar essa faixinha aqui, ó, que é 50%, vamos analisar aqui o que ele fez com o resultado dessas cores. Vou utilizar aqui o meu conta-gotas. Vou trocar aqui, ó, para a camada atual e vou escolher a camada das minhas amostras, que é a camada desses quadradinhos de cores aqui. E vou pegar o que está no 50%. Ele está pegando a cor unicamente da camada que eu selecionei, ele está ignorando as camadas de cima, ok? Vamos olhar aqui. E o RGB dele é 114, 255 e 0. Então, vamos lá. O que acontece quando a gente pega um número e multiplica ele por 50%? Ou seja, multiplica ele por 0,5. 114, 255. Então, se ele realmente faz multiplicação, o nosso resultado aí vai ficar por volta de 57 e 127, ok? Então, o que eu vou fazer? Ainda usando conta-gotas, vou colocar aqui o amostra e trocar ele para todas as camadas. Ou seja, ele vai pegar o resultado final. Agora sim, na hora que eu clicar aqui, ó, vamos olhar aí qual o RGB que a gente recebeu aí. 57, 128. Por que ficou 128? Porque 255 dividido por 2 ou multiplicado por 0,5 dá um valor aí de por volta de 127,5. Como aqui ele não aceita valores quebrados, ele aumentou para 128. Então, o que ele fez? Ele literalmente pegou os valores do meu RGB, os valores da minha cor, e multiplicou por 0,5. Então, nesse daqui ele multiplicou por 0,1, esse daqui ele multiplicou por 0,9 e por aí vai, ok? Como eu disse, todo mundo aqui vai ocultar a área clara e vai manter a área escura de alguma forma. O que vai mudar nele é a base de cálculo dele para determinar o que é área clara e o que é área escura e como que esse resultado será mostrado. Belezinha? Então, bora conhecer o nosso terceiro grupo do dia, que é o grupo clarear. E qual que é a função ou a regra do grupo clarear? Justamente o oposto do grupo escurecer. Enquanto que no grupo escurecer a gente vai ocultar tudo que ele considerar claro, no clarear vai ocultar justamente os pretos. Ou seja, tudo que ele considerar área escura, ele vai ocultar e vai manter apenas as áreas claras. Então, vou escolher aqui a minha camada novamente e vou trocar aqui, por exemplo, para o clarear, que assim como nos outros grupos que a gente viu aqui, o primeiro modo dele também tem o mesmo nome do grupo.
E você pode ver que o efeito que a gente conseguiu aqui foi justamente o efeito oposto que a gente conseguiu lá no escurecer. Enquanto que lá ele manteve apenas quem era mais escuro, aqui ele manteve apenas quem era mais claro. E aqui no modo clarear, a gente também vai ter todos os correspondentes lá existentes do grupo escurecer. Belezinha? Quer ver outro exemplo aqui? O cor mais escura, o que ele faz? Ele cria essa diagonal aí e basicamente mantém as nossas listras de tom de cinza aí em cima do ciano, do verde e do amarelo. Enquanto que o cor mais clara, ele faz justamente o contrário. Ele libera essas áreas e cobre justamente o azul, o magenta e o vermelho. Então, sempre que você for utilizar um modo de mesclagem, pense primeiro qual é o seu objetivo. O que você está querendo com ele? Você está querendo apenas colocar a imagem por cima? Você está querendo criar um granulado nas áreas de transição entre uma parte sólida e uma parte de transparência? O seu objetivo é esconder as áreas claras da imagem que você escolheu colocar o modo de mesclagem? Ou o seu objetivo é esconder as áreas escuras da camada que você escolheu aplicar o modo de mesclagem? Com base nisso, então, você vai no grupo e dali você só vai alterando, passando entre as opções do grupo ali, para ver qual é a opção que vai chegar mais próximo aí do resultado que você deseja. E para ilustrar bem isso aí, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode adicionar um efeito de lens em um render que a gente já tiver pronto, belezinha? Para isso, eu tenho um arquivo aqui, em que a minha primeira camada é o meu arquivo de lens, que é essa imagem preta aqui com ponto de luz aqui no centro, enquanto que embaixo dela eu tenho um render que o Gabriel fez utilizando o V-Ray Next. Vou olhar novamente para a minha imagem e vou pensar, se isso daí é a minha lens e o que eu quero nela é o acúmulo de luz, esse efeito legalzinho aqui da luz que a gente tem, a única área que eu quero manter nessa imagem é a área clara. Logo, o que eu preciso é do meu grupo clarear, porque é ele quem vai esconder as áreas escuras da imagem. Então eu venho aqui, vou até o clarear e posso ir passando aqui entre os modos com a setinha para cima e para baixo e ver qual que vai me atender melhor aqui. Eu achei que o divisão me atendeu melhor. Contudo, eu ainda achei que a minha lens está um pouquinho apagadinha. Como esse efeito de lens aí é uma imagem que basicamente é formada por pontos de luminosidade, eu vou utilizar alguns daqueles ajustes que a gente aprendeu nas aulas passadas. Então, para melhorar aí a nossa área de brilho, por exemplo, vou vir aqui em ajustes e vou adicionar uma exposição. Antes de começar a mexer nele, eu vou clicar nesse quadradinho com a setinha aqui para ter certeza que a edição que eu fizer aqui irá afetar apenas a imagem do efeito de lens. Volto aqui então, vou aumentar um pouquinho aí a minha exposição e talvez mexer um pouquinho aqui na minha correção de gama para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais isso aí. Mais ou menos assim. Acho que fica mais sutil, ok? Reduzir um pouquinho. Agora ainda, se eu olhar bem a minha imagem, eu estou vendo que o render que o Gabriel fez é um render meio frio. Então ele tem tons ali de azul e de ciano, tanto nas áreas claras como nas escuras e também nos meios tons. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o meu equilíbrio de cores para ver se eu consigo deixar ele um pouquinho mais condizente aí com o restante também. Então, vou começar aqui pelos realces, vou jogar um pouquinho aqui para o ciano. Lembrando de clicar aqui nesse quadradinho para afetar apenas a camada da lens aqui. Vou voltar aqui, vou mexer um pouquinho aqui, deixar isso aqui um pouquinho mais azulado. Agora eu vou lá nas sombras também. E também nos meios tons, um ligeiro verdinho. Vou voltar lá nas sombras que eu acho que ficou um pouquinho de azul demais. Ok, agora eu vou agrupar todo mundo. Seleciona com o Shift, dá um Ctrl G. E a minha imagem antes estava assim. E agora a gente adicionou o nosso efeito de lens utilizando o modo de mesclagem divisão. E também a gente fez alguns pequenos ajustes utilizando a exposição e o equilíbrio de cores. Belezinha? Então na próxima aula a gente vai ver os grupos restantes de modos de mesclagem e também mais algumas aplicações. Tranquilinho? E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!